Olá, vou me apresentar. Primeiramente, quero tomar a bênção a todos vocês. A bênção aos mais velhos, aos iguais, aos mais novos. Saravá para aquele saravá. A paz do Senhor para aquele que é paz do Senhor e a todos. Vou me apresentar. Me chamo Mameto Sindoiá. Sou uma mulher transexual, sim. Vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Jane Kelly de Jesus, no documento. Vamos falar um pouco da mulher transexual dentro da nossa religião de matriz africana. A minha história é uma resistência. Por que uma resistência? Eu comecei muito nova dentro do santo. Eu não queria, eu fui escolhida para estar dentro do santo. E quando eu comecei dentro do santo, eu comecei muito nova. Aos meus 4 anos de idade, a minha mãe falava comigo que eu pegava preto velho, né? E Cosme Damião, Quererê, ela conhecia assim. Quando eu fui entender por gente, eu várias vezes em festa de aniversário, de amigos, de sobrinhos, de primos, desculpa, eu não era convidada. Por que eu não era convidada? Porque eu não tinha disciplina na minha corporação. Naquela década, né? Na década de 80 era muito complicado. Não existia hoje a comunicação, a rede social para explicar e ensinar. E por isso eu passei por muitos altos e baixos. Sim. Então, não poderia ir em festas. Não conseguia estudar por causa da transfobia. Mas por quê? Porque eu me iniciei uma mulher transexual, né? Me aceitei e fui me transformando aos meus 11 anos de idade. Sim, na década de 80. É complicado, né? E aí, minha mãe já sabia quem eu era, porque a mãe conhece seus filhos. Mas minha mãe, por não ter conhecimento e sabedoria, minha mãe vinha de uma família, né? Aquelas famílias sérias, e uma mulher também que criou seus filhos tudo sozinha. E minha mãe não queria que eu me assumisse, que eu me aceitasse e não me transformasse no que eu era. Ela falava comigo que me amava, que me ama como eu sou, mas o mundo ia me bater, o mundo ia me espancar, o mundo ia me querer me matar. Mas eu disse para ela, estou preparada, mãe, porque eu não vou me esconder debaixo de uma capa que não sou eu, né? Uma capuça que não sou eu. E eu tive que sair de casa cedo. Fiz meu salto cedo, pela contra a vontade da minha mãe. Sim. E eu comecei a meus 7 anos a frequentar uma casa de Angola, onde se tocava mais umbanda, né? Que antigamente tocava muito umbanda, tocava pouca nação, na casa de Dona Manuelina, né? De General Amorim de Xangu. Isso é o Antônio Garcia, aqui em Belo Horizonte. E ali eu me iniciei, né? Uma mulher transexual. Fui feita em Matamba, na casa dela, onde eu ganhei minha indígena de Sindoiá. E ela era do povo que mexia da Bahia, né? E a raiz dela era Tumba Jussara. E aí, por eu ser uma mulher transexual e frequentar uma casa de tradição, né? Com a da Bahia, que é todo, e o dono do candomblé, que tocava lá, São Antônio Garcia, era um policial, como você sabe, como que as coisas antigamente eram. E eu não fui aceita dentro dessa casa, como mulher transexual. Então eu saí dessa casa, parei, depois eu fui para casa, através de uma amiga minha, que ficou sendo minha zeladora, né, que também era uma mulher transexual, a Narcisa de Yansan, conhecida como Ná. E eu fui fazer e ela me fez em Opará, juntamente com o bárbaro finado Chico Lobo. É por isso que eu falo que sou filho de Chico Lobo, porque ele que me rapou para ela, que eu ia ser a primeira filha dela. Ok. Fui muito bem aceita.
Depois eu vi que as coisas não eram como aquilo. E tive que sair de casa. Sim, sair da minha casa, do meu manto familiar, porque minha família sofria transfobia por causa de mim. Era atacado por causa de mim. Eu via minha mãe brigar com as pessoas, sair na porrada com as pessoas. Meus irmãos chegando em casa, e chorando que fulano tinha falado que, né, aquelas coisas absurdas que eu não gosto de ficar falando aqui, porque esse vídeo é para todos ouvir, então não quero falar palavrões, mas muitos de vocês sabem imaginar o que foi que meu irmão escutava. Então eu saí de casa com meus 13, 14 anos de idade. Com 15 anos, eu fui para a rua, né? Saí de casa, morei na rua, mas não fiquei muito tempo, fiquei uns 3 dias só. E ali fui conhecer a vida onde eu conhecia as mulheres travestis, as mulheres transexuais, aqui em Belo Horizonte. E onde eu usava um outro nome, que muitos conheciam eu como Espoleta, a Iracema Espoleta, que eu não gosto de lembrar, mas cada um de nós tem um passado. E aí vocês vão saber da minha história de vida, o que o sagrado faz na vida da gente. E eu decidi não mais mexer com o candomblé, não ser mais da religião, viver minha vida na rua. Eu queria ser uma cafetina, né? Ou viver para fora do Brasil, viver vidas, aquela vida que todas viviam, que era o sonho de todas, ir para fora, para a Itália, para os Estados Unidos, né? Só que eu fiquei pouco tempo nesse mundo, né? E aí eu tive um real chamado, porque de vez em quando eu ia num terreiro de Umbanda ali, um terreiro de Umbanda cá, um terreiro de Umbanda ali, mas não ia em candomblé, porque eu sabia que se fosse em candomblé, o santo me pegava. E aí eu fui para cá, fui viver com uma pessoa, e através dessa pessoa foi o chamado orixá na minha vida, em tirar eu dali onde estava e me trazer para o santo. Porque antes de tudo isso, as pessoas, a minha pombogira, de vez dela me abrir portas de cliente, fazer eu crescer ali na prostituição, naquele mundo, ela falava para as pessoas que eu ia sair dali, que eu não queria ali, que meu lugar era outro, meu chamado era abrir uma casa. E eu falava que não queria. Eu não queria, não é porque eu não queria, dentro de mim eu queria, muito. Eu não queria por causa do preconceito, da transfobia, do que eu ia enfrentar, que eu já sabia que as portas estavam fechadas para mim. Mas aí, o santo chama a gente, busca a gente de uma forma, de um jeito especial. Aí, conheci uma pessoa, através dessa pessoa, fui viver com essa pessoa. Vivi com essa pessoa, não quero citar o nome dessa pessoa para não ficar, né? Não usar o nome dessa pessoa. Vivi com esse homem muitos anos. E esse homem frequentava a casa de um amigo que eu conheci, né, através dele, o Vulaiô de Becém, que tocava no bairro Aparecida. E um dia eu fui fazer uma visita lá, estava tocando para santo, e de repente eu viro no santo. E aí a minha vida mudou toda, ao contrário. Aí eu teve aquele chamado mesmo, me separei dessa pessoa, porque tinha um destino de separar, ficamos amigos. E eu voltei para a casa da minha mãe, né? E voltei com outra cabeça e decidi lutar. Como eu lutei, como foi pior. E aí eu resolvi, no dia 27 de setembro, né, que eu sempre dava festa com a Damião, né, no dia 27 de setembro de 1986, 86, 87, eu abri um terreiro de Umbanda, uma casa de Umbanda. E falei, vou tocar Umbanda, né? E pronto, ali ninguém vai me escutear. E ali eu toquei bastante tempo. Quando chegou na década de 89, 90, uma das minhas filhas, Bola, né? E aí é onde minha casa se transformou em uma casa de Angola, comecei a tocar nação. Pronto. Aí comecei. Tudo aquilo que eu não queria, que eu tinha medo. Mas uma coisa falava comigo, vá, continua. Gente, vocês não sabem o que eu passei. O que eu sofri na mão das pessoas de dentro da nossa religião de matriz africana. O quanto que eu fui jogada a pedra, desrespeitada, por eu ser uma mulher transexual.
Eles queriam me forçar uma coisa que eu não era eu. Eles queriam que eu fosse chamado de tateto, de ele, no plural, ele. E eu não me aceitava isso de jeito nenhum, porque se minha mãe, que pôs ao mundo, me aceitou como uma filha, me chama de filha, me abraça, porque o povo não. Se o sagrado me escolheu, né? Meu ori sabia que eu ia passar. Quando o sagrado nos escolhe, ele sabe que nós vamos passar. Quando o sagrado te escolhe, ele sabe que você vai passar. E aí começou a minha luta contra a intolerância e pior, a transfobia. Transfobia dentro da religião de matriz africana. Quantas vezes que quiseram me parar. Quantas vezes que quis falar que eu não podia. Mas eu era muito forte. Eu sempre fui uma mulher muito decidida, muito guerreira, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que eu não abaixava minha cabeça eu respeitava não me abaixar minha cabeça para as pessoas, por não aceitar certo tipo de coisas, sabe? E assim foi a minha vida. Uma vida de sofrimento, de não falar que eu não poderia, falar que eu não era capaz, e etc. Meus queridos, vocês não sabem o que eu passei. Lutei muito. Aí eu dei minhas obrigações, continuei dando obrigação com a Cíntia, de 1. A de 3 e de 5 eu dei confinado Rodinei, no Palmital, foi muito positivo, mas depois os caminhos. Depois eu fui pegar meus 7 anos com Mameto Munhandê, fui o primeiro daquela casa dela, fui muito bem recebido por ela, pelos filhos, mas né, tinha ainda aquela coisa da resistência da mulher transexual dentro da religião. Depois de meus 14 anos que o senhor Tessestalci, onde ele me recebeu, como me respeitou, não demos certo, porque eu acho que quando tudo acontece que os sagrados colocam as pessoas no nosso caminho para nos ajudar, né? Então não é para ficar. Onde eu tenho gratidão por esses zeladores, todos que me deram caminho, me deram ajuda, né? Minha mãe me ensinou muito a mudar, me falou comigo que depois dos meus 7 anos eu tinha que ter postura de sacerdotisa e deixar de fazer muita coisa que eu fazia antes, fui parando. E assim fui aprendendo com esses zeladores. Mas eu continuava sendo uma pessoa rejeitada dentro da religião. E naquele tempo não existia lei, como hoje tem a lei. Então, imagina o que a Sindoiá passou. Ainda passo por eu ser uma Mameto Sindoiá, uma mulher transexual, dentro da religião de matriz africana. Alguns zeladores abraçam, aceitam, respeitam, mas tem pessoas em volta deles, dentro da casa, que não aceitam. Porque a minha mãe Munhandê, me aceitou junto com o pai dela, mas tinha pessoas atrás dela que não aceitavam, escutavam as piadinhas. Eu acabei saindo por outros motivos particulares que eu não quero colocar aqui. Mas é uma grande mulher, que foi uma grande mulher na minha vida. Amo ela de coração, amo demais Mameto Munhandê. É a minha mãe. Só que eu precisava de caminhos, eu precisava de andar, eu precisava de ser eu. Eu não estava feliz, eu fingia de ser feliz, mas não estava feliz. Desculpa, me emociono falar um pouco de mim. E aí eu fui para a Bahia, né, esse senhor me abraçou de longe, me aceitou sem dinheiro, na plena pandemia. Muitas pessoas acham que eu fui da obrigação da Bahia, que eu levei rios de dinheiro, paguei rios de dinheiro. Não. O meu tateto, a Idance Leuá, Pai Naldo, pode ser o que vocês quiserem. Mas para mim foi um grande homem. Ele me abraçou no momento que eu mais necessitei, dentro da pandemia. Onde eu estava começando a adoecer, que eu descobri que eu estava com depressão, eu estava doente espiritualmente, fraca. E esse homem me abraçou e eu fui para a Bahia com uma merrequinha de dinheiro.
Coisa que aqui em BH eu precisaria de ter muito dinheiro para mim ser ajudada. Porque a gente sabe que nós ajudamos as pessoas, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, mas a gente mesmo não faz nada para a gente. Aí tem que ter alguém para fazer para a gente. É por isso que a gente tem que ter um zelador, um sacerdote, uma sacerdotisa. E eu fui para a Bahia, cheguei lá, Mameto Matamba pediu que jogasse minha macuna no chão e colocasse ela de frente, porque ela é a primeira navalha. E aí foi feito tudo o que ela pediu. Ele queria me dar meus 21 anos, eu que não aceitei. Falei, não, você vai deixar de dar meus 21 anos na minha casa. Vamos reforçar os 14, vamos entregar esse cara, que já tem 14, vamos reforçar o 14, com Papautamba, né? E não desfazendo os 14 anos que Sestão me deu, mas sim para louvar a Matamba. Por que Mameto se já jogou o cabelo no chão? Porque ele pediu? Não. Ele exigiu? Não. Ela pediu que jogasse meu Moconá no chão. E assim foi feito. Mas quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, depois minha primeira zeladora, Dona Manuela, ela estava com Alzheimer, estava muito ruim, já internada. E quando eu cheguei aqui, ela tinha acabado de falecer. Então a Matamba sabia que eu tinha que tirar a mão dela. E já pediu para tirar a mão dela. Isso é o sagrado. Hoje, eu uso a rede social para fazer o bem às pessoas. Eu errei muito, errei. Errei porque me batia. Errei por ser espancada verbalmente. Teve quantas vezes que eu tive que ser forte, dar uma de valentona para as pessoas não me bater. Eu tive problemas? Tive. Fui mal vista? Fui. Mas o mundo vai nos ensinando. A gente vai aprendendo com o tempo. O sagrado vai nos fortalecendo, nos ensinando conhecimento. O que eu tomo com isso tudo? Amor, respeito. Tive altos e baixos? Tive. Como qualquer ser humano. Hoje eu perdoei muitas aquelas pessoas que me machucaram. E também pedi perdão a todos aqueles que eu errei. Algumas pessoas fui pessoalmente ou pela rede social. E algumas pessoas eu perdoei, mas não quero conviver. Então essa é a minha história de vida. O que eu mais me fico triste é de ver alguns zeladores, algumas pessoas transfóbicas, que usam do sagrado para falar que a urupemba, a peneira, oraco, que é o jogo, diz que uma pessoa que nasce com sexo, o santo reconhece ela como aquele sexo. Meus queridos e minhas queridas, o sagrado, ele toma nosso mutuê, nosso ori, ele está aqui no nosso ori. Ele não está no nosso corpo e nossa mente. Dentro da religião de matriz africana tem coisas piores que uma pessoa transexual. Ser uma pessoa transexual. Ser um homem transexual, uma mulher transexual. Tem coisas piores. Todos sabem. Agora, usar do jogo para dizer que o sagrado é transfóbico, para com isso. Nossa religião de matriz africana é amor, acolher a todos com carinho, com amor. E o candomblé, quanto mais a gente aprende, a gente morre sem saber. Que aqueles que se diz saibam, não são saibos. Porque nós sabemos que a nossa religião é um poço fundo, que não tem limite de finalidade. Quanto mais você aprende, você tem que aprender. E morremos sem saber, sem aprender. Hoje eu aprendo com os mais novos, aprendo com a Bian, aprendo com a pessoa que não é de santo. Porque como você aprende isso? Aprendo como lidar com as pessoas. Hoje eu sei que o mundo está daquele jeito, né? O amor entre os seres humanos se esfriou. Então vocês, que são sacerdotes, sacerdotisas, se não aceita, respeita. Não usa da peneira de vocês, do jogo de vocês, para com transmofobia com uma pessoa transexual. Seja ele um homem transexual ou uma mulher transexual. Se para você, não, é não. A casa é sua, não é do seu sagrado. Porque quem manda é o sagrado. A minha casa tem 37 anos de porta aberta. Era para estar cheio de mulheres transexuais e homens transexuais aqui na minha casa. Não tem. Eu tenho uns três filhos
3 filhos transexuais. A maioria são pessoas LGBTQIA+, pessoas hétero. Entenderam? Porque não é porque é a minha casa. Eu sou uma mulher transexual, que minha casa vai ser uma casa só de pessoas transexuais. Não. Quem manda aqui é Mameto Matamba e Dandalunda. Ah, mas Sindoiama, por que você mudou de santo? Não mudei de santo. Eu simplesmente consertei que estava lá atrás, a minha primeira navalha, que é Matamba. Sindoiá é de Matamba. Eu sou de Angola. E o Pará não existe dentro da nação de Angola. Então, se eu estou nas águas de Angola, eu tenho que estar nas águas de Inquice e de Quiciana. E a minha primeira navalha é Matamba. Tem pessoas antigas, velhas, que me conhecem, que sabem minha história de vida, como Lúcia do Ogum, Dona Teresa do Oxum e outros mais. Conheço minha história de vida. Hoje, eu não toco candomblé para as pessoas, eu toco candomblé para o meu sagrado, para a minha espiritualidade e para aqueles filhos que amam a religião. Hoje, não quero quantidade, hoje eu quero qualidade. Hoje, para frequentar minha casa, tem que amar e segurar a bandeira e falar, eu sou candomblessista. Tem que ter uma hierarquia. Eu estou fazendo esse vídeo, desculpa que ficou longo, desculpe de emocionar, a minha voz está assim, quando eu fico emocionada, a minha voz começa a falhar. Porque eu vejo, hoje eu sou uma resistência do candomblé aqui de Minas. Sou a matriarca das mulheres transexuais aqui em Minas. Eu faço parte da CONARTE, lá de São Paulo, da IA Fernanda. Sou conselheira aqui em Minas. E eu ainda continuo vendo pessoas transfóbicas usando a rede social para ofender uma mulher transexual, um homem transexual, principalmente as mulheres transexuais. Isso me dói muito. Sabe o que me dói muito? Saber o que eu passei. Eu volto ao passado do que eu passei. Só que não existia lei. Hoje existe lei. Você não sabe, a transfobia está incluído no racismo, na intolerância religiosa. É crime. Sem fiança. Eu fico triste de ver nas redes sociais sacerdotes falando que mulher transexual não é aceita dentro dessa religião. Porque veste uma baiana, põe um pano da costa. O pano da costa é para quem tem outras, mas quem pare não é a gente. Quem dá a vida é o sagrado. Nós enchemos o peito de leite. Se for assim, não pode zelador fazer santo de ninguém, porque eles também não têm útero. Então não é um pano de cintura, uma saia, uma bata, que vai deixar de ser o que você é. O que vai deixar você deixar de ser o que você é o seu comportamento, a sua intolerância, a sua transfobia. O que eu fico mais triste de ver homens sexuais, pessoas do LGBT, ser transfóbico com as mulheres trans. Você sabia que dentro do LGBTQIA+, os que mais são massacrados são as pessoas transexuais dentro da religião? Você sabia que o Brasil é o que mais mata mulheres transexuais? Quantas amigas minhas que foram embora matadas? Quantas que eu vi na minha frente morrer matada? Hoje eu estou com 52 anos de idade. 40 anos de iniciado no santo. 37 anos de porta aberta. As pessoas falam, mas como você tem 40 anos com 37 anos de casa aberta? Porque eu comecei Umbanda por causa da sua transmofobia, por causa do seu preconceito. Eu e muitas começamos. Os nossos guardiões, a Pombogira, o Carlos Guia, abrem um terreiro para a gente tocar Umbanda, porque a gente não pode tocar nação. Eu esperei a minha idade, minha hora, de tudo. Eu carreguei meu cães senzala. Eu andei de cabeça baixa. Mesmo sendo intolerante comigo, transfóbico comigo, quantas vezes que eu respeitei muitos zeladores. Hoje não. Hoje eu sou uma mulher respeitada aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte.
Tem muitos zeladores, zeladoras, UTIAs, tatetos, babás, pessoas antigas, que me abraçam, me respeitam, me convidam para ir na casa deles. Mas ainda tem os transfóbicos. Eu vejo como tem pessoas que lutam por ONGs, lutam pela sua dor e machucam uma outra pessoa por ela ser diferente de você. Como que você machuca uma outra pessoa por ela ser simplesmente diferente? Ninguém vira uma pessoa transexual, ela nasce. Ninguém vira homossexual, ela nasce. Algumas pessoas se escondem até um tempo de se aceitar. Muitos suicidam. Quantas mulheres transexuais se suicidaram? Quantas mulheres transexuais que hoje não vai para uma religião de matriz africana por causa do preconceito? Quantas que falam isso comigo? Mas sabe você, mulher transexual, você continua cuidando da sua vida espiritual, do seu sagrado. Mas vá para uma casa que te aceita, que te ama, te respeita. E você faça o mesmo. Não vai para uma casa aqui onde tem zelador transfóbico, pessoas transfóbicas, porque não vai dar para você. Se dizer para você que te aceita e depois ser transfóbico e tentar tirar de você o que você é, existe uma lei. Essa lei ela tem que ser punida. É para todos. Desculpe me emocionar. Eu hoje me orgulho de ser quem sou. Hoje eu uso as redes sociais para levar o bem ao próximo e depois quero fazer um outro vídeo falando de uma coisa que muitas pessoas falam comigo. Comenta por aí. Por que eu saí e voltei por candomblé? Tudo isso por intolerância, de transmofobia dentro de mim, com minha pessoa. Mas hoje eu estou preparada. Hoje eu estou com as armas, com escudo e com espadas. Hoje eu tenho uma religião, eu tenho tantas pessoas. A pandemia me fez eu ver que não era só eu. Que cada estado tem uma mulher transexual, velha de santo, com história de vida como a minha. Como a mãe Márcia de Iemanjá, né? A Iá Fernanda de Oiá, eu esqueci o nome dela da Bahia, eu esqueci o nome dela de Andalunda, desculpa, eu esqueci o nome dela, maravilhosa, e muitas outras. Nós temos hoje uma associação chamada Comate, tá? E eu sou representante aqui, em Minas. Esse ano eu estou com muita coisa para resolver, financeiro, problemas, mas já estou passando por cima disso tudo. Mas ano que vem eu vou trazer essa ONG aqui, estou só esperando algumas coisinhas, daí alguns contatos, algumas coisas que eu, mas aí a Fernanda, né, estamos terminando para trazer aqui para Belo Horizonte, Minas Gerais, onde eu sou a conselheira que eu vou trazer para cá e colocar isso como um registro, como uma ONG, como uma coisa para lutar para as pessoas aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, contra esses transfóbicos que usam da religião para falar que o sagrado não te aceita, para ser transfóbico. Está aqui a existência da religião de matriz africana, mas eu não desisti não, eu lutei. Tentaram me parar. Várias vezes eu caí. Eu levantei sozinha. Sabe de quê? Quem toma conta de mim não dorme. Eu me chamo Mameto Sindoiá. Você entendeu? Sou hoje uma pessoa bem resistente dentro da religião. Me representa as mulheres transexuais aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Se você não aceita, respeita. E estou aqui para vamos derrubar qualquer vídeo de transfobia contra as pessoas transexuais. Desde já, meus âmbitos acontecer. Indotolé a todos. Muito obrigado. Que minha mãe Matamba, que Dandalunda, abençoe a cada um de vocês. E mais uma vez, a bênção. Axé.
em gozo.